o sistema, então, a classificação, então, embasada, né, na Academia Americana de Periodontia e na Federação Europeia de Periodontia, de 2017, então, estabeleceu um sistema de classificação das doenças e condições periodontais, que já vimos, e no sistema de classificação das doenças e condições periimplantares, que segue, então, essa classificação. As doenças periodontais, como já foi visto, 3 grandes grupos: saúde periodontal e condições gengivais, periodontite e outras condições que afetam o periodonto, e as condições periimplantares, que são, então, também subdivididas em saúde periimplantar, mucosite, periimplantite e algumas deficiências dos tecidos periimplantares, tecidos moles e tecidos duros, tá? Mas a gente vai focar na saúde, mucosite e periimplantite e seus tratamentos. Então, baseado sempre nos artigos publicados no consenso de 2017, realizado, então, pelo grupo de especialistas de periodontia, foi, então, definido a classificação das doenças periimplantares, subdividida em saúde, mucosite, periimplantite e as deficiências de tecido mole e duro. Cada, então, classificação, subdivisão ou condição, né, foi, então, baseada em um artigo de consenso, então, estabelecido pelo grupo de especialistas. Então, o que foi definido, então, como saúde periimplantar, baseado, então, no Araújo e no professor Linde, no consenso? Saúde periimplantar é caracterizada pela ausência de sinais clínicos inflamatórios e sangramento à sondagem. Então, quando a gente estabelece que não existe sinal inflamatório, não existe sangramento presente, a gente, então, classifica como aquela área estando em saúde. Saúde periimplantar, então, pode existir em torno de implantes com suporte normal ou reduzido. O que define é a ausência de sinal inflamatório. Sinais clínicos de saúde periimplantar: a ausência de sinais clínicos de inflamação, a ausência de sangramento ou supuração após delicada sondagem, sem aumento de profundidade de sondagem em relação ao exame prévio. O que é o exame prévio? No dia da colocação do implante é o dia 0. Então, nesse dia 0 é realizado, então, uma radiografia periapical desse implante e feita, então, a sondagem. A gente observa que a sondagem dos implantes ela é um pouco maior, a profundidade de sondagem em relação a dentes. Em saúde mesmo, né? Por quê? Porque tem o pilar protético, né? E tem, então, essa é a profundidade de sondagem que vai do dente da reabilitação protética até a crista óssea implantar. Esse pilar, ele, então, faz com que ocorra um espaço biológico um pouco maior, esses tecidos gengivais ao redor do implante, mesmo em saúde, que os estudos mostram que variam de 3 a 5 milímetros essa profundidade de sondagem em saúde. Tá? Uma coisa importante em relação à sondagem de implantes é que a gente precisa ter um manuseio desses tecidos muito delicadamente. A pressão que a gente vai exercer sobre a sonda num exame periodontal, periimplantar, é bem menor do que a sondagem que a gente faz em dente. Os tecidos ao redor do implante, eles são muito mais delicados, eles não têm uma ligação direta com a superfície do implante, uma adesão essa que é realizada pelo cemento quando no ligamento periodontal em relação ao dente natural. Então, a gente tem uma pressão que a gente deve realizar muito delicadamente ao redor dos implantes, para que a gente não faça uma sondagem traumática. E essa sondagem traumática levando, então, a um sangramento, mas mascarando esse sangramento, então, interferindo, dando um falso positivo. Esse sangramento, então, traumático, a gente achando que pode ser um sangramento inflamatório, levando a um diagnóstico, então, errado. Então, é importante, inicialmente, ter essa percepção bastante clara, então,
esse cuidado extra na hora da sondagem dos implantes. Professora, eu sondo igual a dente o implante? Sim, os implantes devem ser examinados assim como os dentes. Eles devem ser feita a profundidade de sondagem, observar se houve um sangramento da sondagem subgengival e a perda de inserção também é realizada em implantes. Tá? Logo que se iniciaram a colocação dos implantes dentários, foi desenvolvida uma sonda de teflon especial, que na época eu recém tinha iniciado na periodontia. Eu não vou dizer há quantos anos isso faz, não. 15 anos atrás, mais ou menos. E ela era milionária. Então, assim, só se podia fazer exame periodontal com as sondas de exames nos implantes, um exame periimplantar com a sonda de teflon. Por quê? Porque naquela época também os implantes não eram tão, a superfície dos implantes não eram tratadas e que eles tinham um entendimento de que a sonda milimetrada, ela poderia, a normal, ela poderia arranhar a superfície do implante, causando alguma ranhura, facilitando então o acúmulo de biofilme naquela área. E que as sondas de teflon, então, minimizariam esse efeito de danificar a superfície do implante. Os implantes dentários evoluíram, as superfícies dos implantes hoje são muito bem tratadas e que se percebeu, então, que é possível a gente utilizar a sonda milimetrada normal, que a gente utiliza nos dentes, nos implantes. Tá? E então, quando a gente então percebe a saúde, quando a gente tem ausência de qualquer sinal inflamatório. Ausência de perda óssea após a fase de remodelação fisiológica. O que a gente também sabe? No primeiro ano de vida do implante, quando ele então entra em função, após ele entrar em função, a remodelação óssea, isso quer dizer, ele pode vir a perder osso ao redor de mais ou menos até 2 milímetros no primeiro ano de vida dele, certo? Então, essa perda óssea, ela então é esperada. Após esse ano e após essa medida, a gente já pode considerar, então, uma perda óssea patológica, certo? Então, quais achados clínicos e radiográficos e quais etapas do exame clínico são necessárias para a gente detectar a presença de integridade periimplantar? Como que a gente, então, que achados clínicos no meu PS, PI e exames radiográficos vão indicar que eu tenho uma saúde periimplantar? A avaliação clínica das condições dos tecidos moles ao redor dos implantes deve incluir um registro de higiene oral. Isso quer dizer, eu tenho que fazer como que a gente faz o registro de higiene? IPV e ESG. E o foco específico na presença do biofilme nos implantes e suas restaurações. Então, a quantidade de biofilme ao redor da prótese periimplantar, eu tenho que fazer o IPV e o ISG daquelas áreas reabilitadas, tanto quanto de dentes quanto implantes, igualmente. Os implantes dentários devem ser avaliados, então, visualmente e sondados rotineiramente e periodicamente, pelo menos uma vez por ano, como parte dos exames orais abrangentes semelhantes aos dentes naturais. O que a gente indica? Necessariamente, a gente não precisa indicar exames complementares radiográficos para dentes. Quando que a gente indica? Quando, por exemplo, os dentes são pilares de próteses, os dentes, eles envolvem uma reabilitação protética muito grande, o paciente tem dificuldade de higiene, paciente que ele é um paciente cariogênico, ele tem recidivas de cáries radiculares, cáries subgengivais. Então, esse é um perfil de paciente que a gente, então, tem indicação de solicitar radiografias anualmente. Ou pacientes reabilitados com implantes. Então, uma vez por ano, a gente indica radiografias periapicais de todos os implantes, para fazer esse acompanhamento. Concomitante, a gente sabe que o exame radiográfico é um exame complementar, a gente então tem a sondagem da bolsa dos implantes, que deve ser realizada, como eu já comentei, com uma força extremamente delicada, de aproximadamente 0,25. Puxa vida, professor, como é que eu sei o que é 0,25 newtons
para fazer essa sondagem? O treinamento é que tu vai, então, pegar a tua sonda milimetrada e vai colocar ela, fazer o ISG e a PS ao redor da tua unha, dentro da tua cutícula. Isso, pega uma sonda que esteja esterilizada e faz esse treinamento. Não é no dia que tu vai atender o paciente, não é com a sonda do paciente, não é com a sonda que tu vai depois utilizar no paciente. É um outro momento de treinamento, tá, pessoal? A pressão que tu conseguires colocar dentro da tua cutícula, ao redor do teu dedo, é a pressão, então, que tu deve colocar no exame do paciente periimplantar. Tá? Então, tu vai fazer o IPV, o ISG ao redor da cutícula e tentar fazer a sondagem de PS dentro da tua cutícula, sem te doer. Essa é a pressão que tu vai fazer, então, no teu paciente. Tá? É o treinamento que a gente realiza. É a forma como eu aprendi. E como eu também comentei, a questão da profundidade de sondagem periimplantar, que ela é um pouco maior em saúde do que em relação aos dentes. Ela pode chegar aproximadamente a 5 milímetros, em função de todos os tecidos, em função do implante e das conexões das próteses. Tá? O sangramento na sondagem não deve ocorrer em locais com implantes definidos como saudáveis. Então, aquele critério básico de ausência de qualquer sinal inflamatório. O sangramento à sondagem deve ser avaliado cuidadosamente usando uma força de 0,25 newtons para evitar possíveis efeitos de trauma causado pelo processo. Então, sangramento com força excessiva, traumático, então mascarando então a doença, na verdade, dando um falso positivo dessa doença. É difícil diferenciar entre inflamação periimplantar induzida por biofilme e a traumática, induzida mecanicamente. Como que eu sei que ela é traumática ou não? Eu tenho pontos de sangramento, devem ser interpretados com cuidado, pois podem representar sangramento devido a trauma do tecido e não sangramento associado à inflamação do tecido. O que isso quer dizer? Se eu fizer a PS, como que eu realizo a PS nos dentes e implantes? Em 6 pontos, né? Na vestibular, por mesial, vestibular e distal, e na face palatina ou lingual, também pela mesial, face livre e distal. Se no momento que eu realizar a minha PS ou minha PI nesses pontos, e somente naquela área ocorrer sangramento, pode ser um indício de que seja um sangramento traumático, diferentemente quando é um sangramento abundante e que sai de toda a bolsa periodontal, ok? Ou bolsa periimplantar, desculpe. A avaliação radiográfica, então, interoral das alterações nos tecidos ósseos ao redor dos implantes, de preferência usando um posicionador para padronizar, né, o acompanhamento longitudinal desses implantes, porque ele precisa, então, no dia 0, que é o marco, no dia que é colocado o implante é realizado, então, essa radiografia periapical, com posicionador, 1 ano depois, no mínimo, radiografa novamente, e a gente tem esse parâmetro, e em cima desse 1 ano é que começa a contar a perda óssea, porque no primeiro ano ele pode, então, perder até 2 milímetros, né, de inserção. A ausência, então, de perda óssea, além das alterações do nível ósseo resultantes da remodelação óssea inicial, é o desejado quando se tem saúde periimplantar. Relembrando, né, que a remodelação óssea, então, alveolar, ela, após o primeiro ano em função, pode ser determinante no tipo e na posição do implante, né, e que um implante, então, colocado em função, não deve perder mais do que 2 milímetros de suporte ósseo. Alterações iguais ou maiores de 2 milímetros em qualquer ponto no tempo durante ou após o primeiro ano deve ser considerado, então, patológico, segundo
a definição do artigo de 2018. Até aí tudo bem? Então, saúde, quando a gente não tem perda de inserção, a gente não tem sinal inflamatório, né? Com esses parâmetros, então, seguramente a gente tem saúde periodontal. E daí a gente passa para mucosite perimplantar. Semelhante às gengivites, a mucosite é uma inflamação ao redor do implante, no tecido mucoso, né? E que, assim como a gengivite, ela também tem um tratamento que evolui rapidamente, né? Consegue um resultado rapidamente, sem levar nenhum tipo de perda do suporte periimplantar. Então, como a gengivite, ela é uma lesão, a mucosite é uma lesão inflamatória da mucosa periimplantar na ausência de perda óssea. É uma condição, ela é rapidamente reversível e pode levar mais ou menos 3 semanas para uma resolução do nível clínico inflamatório, tá? Então, é uma definição do grupo, então, do workshop de 2017. Segundo, então, a Academia Americana de Periodontia, a mucosite foi definida como uma doença que inclui inflamação dos tecidos moles ao redor do implante dentário, sem perda óssea adicional após a remodelação funcional e fisiológica inicial. Sinais clínicos bem específicos da mucosite: presença de sangramento e ou supuração à sondagem, com ou sem aumento da profundidade de sondagem, e ausência de perda óssea radiográfica. Então, é uma doença inflamatória, transitória, que é tratada, que leva mais ou menos 3 semanas para sua remissão, e que a gente observa, então, sangramento ou supuração quando da sondagem, sem a presença de perda óssea. Deve ser, então, controlada após a eliminação do biofilme supragengival, assim como a gengivite, a mucosite, o tratamento de escolha é o controle do biofilme, né? Então, é o controle por parte profissional, com o debridamento e remoção desse biofilme, ou e concomitante, o controle por parte do paciente. Fatores de risco, como o diabetes ou mucosa queratinizada insuficiente e excesso de cimentos, também são fatores que levam a desenvolver essa mucosite periimplantar. Certo? O diagnóstico, então, da mucosite requer uma inspeção visual que demonstra a presença de sinal inflamatório periimplantar, que são tecidos vermelhos em oposição à cor rosa, tecidos inchados em oposição a nenhum edema, tecidos moles em oposição a uma consistência firme, né? Então, a questão da inspeção visual inflamatória. Presença de sangramento abundante, que pode ser em uma linha ou gotas, né? Um aumento da profundidade de sondagem em comparação com o exame anterior. Por que acontece o aumento dessa profundidade de sondagem? No momento que se instala um sinal inflamatório, o processo inflamatório tem o quê? Maior número de células, maior edema daquela região tecidual, né? Então, a gente, quando tem um edema, a gente observa, então, maior volume na hora da profundidade de sondagem e a gente, então, verifica a maior profundidade de sondagem naquela área. A gente observa a ausência de perda óssea, além das mudanças no nível ósseo supracristal, resultantes da remodelação óssea prévia, né? Então, a gente não observa nenhum tipo de perda óssea clinicamente nem radiograficamente. Então, isso é a mucosite periimplantar. Indo, então, para a periimplantite propriamente dita, segundo, então, os autores também, é uma condição patológica que ocorre ao redor dos implantes, levando, então, à perda do suporte ósseo periimplantar. Caracteriza por uma inflamação do tecido conjuntivo periimplantar e perda progressiva do osso de suporte. A periimplantite tem uma característica bem
específica no formato de taça. Eu não sei se vocês já perceberam, já ouviram falar e observar. É uma característica bem específica radiográfica que não deixa dúvida do seu diagnóstico. Ela é associada a paciente com histórico de periimplantite, então pacientes que já tiveram periodontite nos seus dentes, eles são mais suscetíveis a desenvolver periimplantites, né? Muitos estudos antigos contraindicavam a instalação de implantes em pacientes com histórico de doença periodontal. Hoje a gente sabe que o implante ele pode ser instalado, né, mas deve ter todo um cuidado de manutenção desses implantes ao longo dos anos, tá? Então, supõe que a mucosite periimplantar, ela precede a periimplantite, assim como a gengivite precede a periodontite, né? Toda gengivite não necessariamente evolui para uma periodontite, mas toda periodontite antes foi uma gengivite, né? E a mucosite da mesma forma. Ela caracteriza-se pela inflamação, então, da mucosa e subsequente perda progressiva do osso, né? Existe, então, um padrão circunferencial dessa perda óssea, caracterizada como um formato de taça, né? Que, então, estabelece um diagnóstico bem claro, que a gente, então, percebe clinicamente quando a gente sonda, mas radiograficamente quando a gente, então, percebe esse formato de taça presente ao redor dos implantes, caracterizando, então, a periimplantite, que ela deve ser, então, associada, além da perda óssea em formato de taça, a presença de sangramento e ou supuração ao redor dos implantes. Então, o diagnóstico é presença de sangramento, supuração, aumento da profundidade de sondagem em relação ao exame prévio, aumenta sinal inflamatório, aumenta número de células, aumenta o edema e aumenta a profundidade de sondagem, presença de perda óssea radiográfica maior que 2 milímetros em formato de taça. Então, esse é um quadro clássico de periimplantite. Uma vez, então, estabelecido esse sinal inflamatório, a gente, às vezes, consegue, com um biomaterial, recuperar esse osso perdido, mas o tratamento sempre é cirúrgico, tá? Então, aqui a sonda que eu comentei, a sonda de Teflon, né? Que então foi preconizada inicialmente para fazer a sondagem dos implantes, e depois foi feito outros estudos com a evolução, então, dos implantes, com o tratamento da superfície dos implantes se evoluiu, e foi percebido, então, que a gente não precisa ser exatamente só ela, tá? Então, a periimplantite, então, é uma perda óssea que começa na região cervical do implante, formando, então, um defeito ósseo em forma de cratera, em formato de taça, né? A estabilidade, então, do implante pode ainda ser mantida por longo período de tempo, em função de que o implante, para ser, então, perdido, e ele chegar a ter uma mobilidade realmente quando ele não tem mais nenhum suporte ao redor dele, né? Então, quando vocês perceberem que o implante tem mobilidade, é porque o quadro é muito severo, normalmente ele tem uma perda óssea bastante grande e ele não chega a ter mobilidade, tá? Então, aqui uma característica clínica, né, e radiográfica do implante. A questão, então, da periimplantite. Quais achados clínicos e radiográficos e quais etapas do exame clínico são necessários, então, para a gente fazer a confirmação da presença de periimplantite? Alguns sinais inflamatórios. Inspeção visual, com avaliação da presença de sinais e sintomas clássicos da inflamação, ou seja, vermelhidão, inchaço, dor e sangramento da sondagem. O diagnóstico, então, diferencial entre a mucosite periimplantar e a periimplantite é baseado na evidência de que ocorreu perda óssea alveolar após a cicatrização inicial e a remodelação óssea do implante, e requer uma avaliação radiográfica no nível ósseo ao redor dos implantes dentários. Isso se soma à presença de alterações inflamatórias e sangramento à sondagem
em determinado local. Então, a presença de sinal inflamatório pode ser só uma mucosite ou pode ser uma periimplantite. O que vai diferenciar o diagnóstico é a presença de perda óssea alveolar ao redor do implante, determinando, assim, daí uma periimplantite. A presença, então, de perda óssea, além das mudanças no nível ósseo crestal, resultante da remodelação inicial, em conjunto com o sangramento à sondagem após o implante ter sido colocado em função, deve ser considerada como um marcador para a periimplantite. As radiografias devem ser feitas com base no julgamento clínico após os achados. Devem ser tiradas radiografias padronizadas e comparadas com as radiografias de referência, que é aquela que eu comentei no dia 0, quando o implante foi instalado. Na ausência dos exames prévios, podem ser utilizados os seguintes critérios para confirmar o diagnóstico de periimplantite: presença de sangramento ou supuração após delicada sondagem, profundidade de sondagem igual ou superior a 6 milímetros, nível ósseo igual ou maior que 3 milímetros apical, a porção mais coronal da porção infraóssea do implante, e considerar, por exemplo, recessão da mucosa marginal na avaliação clínica, né, para não influenciar, então, essa recessão nesses parâmetros de 3 milímetros ou 6 milímetros. Tá? Então, esses são alguns parâmetros. Prof, Oi, pode não falar. entendi esse nível ósseo de 3 milímetros apical. Não consegui imaginar. Tá, vou voltar aqui na radiografia para ver se a gente consegue estabelecer contigo. Eu, no dia 0, eu não tenho a minha radiografia inicial, tá? Sim. Entende-se que no dia 0, a gente observa que a crista óssea nesse dente está aqui, ó. Era aqui, certo? Eu meço e vejo quanto que eu tenho da rosca do implante até a porção mais coronal. O que é 3 milímetros em direção apical do implante? Da rosca mais coronal a apical. Se eu tiver mais que 3 milímetros de perda óssea associada ao sangramento à sondagem ou supuração à sondagem, eu tenho indícios de que existe atividade de doença nessa área. Então, 3 milímetros apical, né? Como se fosse o ápice do implante, né? Então, dessa rosca, da primeira rosca, que é a rosca mais coronária, em direção à coroa, é a mais cervical, até a rosca mais apical que eu sondar, eu não posso exceder 3 milímetros associada à atividade inflamatória, que é o sangramento ou supuração. Tá, ou 6 milímetros, daí sem evidência radiográfica? 6 milímetros é da profundidade de sondagem, que daí eu meço a PS é da margem gengival até a porção mais apical, que eu sondo dentro do implante. Se tiver mais de 6, eu já considero periimplantite daí. Desde que eu tenha sangramento ativo ou supuração, que é o pus. Se eu tiver uma perda de inserção ou uma profundidade de sondagem, mas eu não tiver sinal inflamatório, eu não tenho presença de doença ativa. Eu posso ter o quê? Uma doença que o paciente teve, foi tratado e ficou como sendo uma sequela, assim como a periodontite. Esses parâmetros todos devem ser associados sempre ao sinal, à presença de sinal inflamatório concomitante. Ok? Normalmente, a doença, ela não tem um parâmetro único. Normalmente, ela vem sempre concomitante à perda de inserção, a profundidade de sondagem e o sangramento. Certo?
Mas, se o paciente não apresentar sinal inflamatório, existe o índice quer nos dizer o quê? Que ele não tem atividade de doença naquele momento, que ele teve uma doença e que agora está com uma sequela, porque a gente não conseguiu recuperar o osso perdido. Consegui responder? Sim, prof. Entendi. Obrigada. Alguém mais ficou com alguma dúvida? Por favor, façam as perguntas, eu vou passando, tá, pessoal? Eu não sei o quanto vocês já tiveram disso, mas como a gente tem bastante coisa, eu quero mostrar para vocês, eu estou dando uma aceleradinha, tá? Por causa do nosso tempo. Então, aqui, a questão, então, dos sinais inflamatórios, que são as 3 coisas que a gente precisa, os 3 parâmetros que a gente precisa prestar atenção, tá? Que é a presença de sangramento, a profundidade de sondagem e o nível clínico ósseo, né? Para a gente, então, diante desses parâmetros, a gente estabelecer se tem periimplantite ou não, tá? Isoladamente, eles não completam o diagnóstico de periimplantite, tá? É importante que a gente associe os 3 parâmetros para a gente estabelecer o diagnóstico. Principalmente se ele não tiver a presença de sangramento à sondagem. E o quarto item da conversa, então, é as deficiências de tecidos periimplantares. E daí, como vocês podem perceber nesse artigo, tem 4 subdivisões, né, que são bem complexas e que a gente levaria uma aula para cada tópico desses, tá? Mas para vocês só saberem que existe na classificação, tá? Tecidos, a deficiência dos tecidos duros, tecidos moles, tecidos duros antes do implante. O que pode, então, levar a essa deficiência dos tecidos duros antes da colocação e instalação do implante? Perdas dentárias, que é a mais comum, né? O paciente perde rebordo, perde tecido de suporte, tecido duro, que é o osso, né? Em função das perdas dentárias precoces ou de muitos anos que não foram reabilitadas. Extrações traumáticas, periodontite, infecções endodônticas, fraturas radiculares, traumas, pneumatização do seio maxilar e doenças sistêmicas. Outras deficiências, então, relacionadas então, a tecido duro, mas após a colocação do implante. Defeitos em situações de saúde, mau posicionamento do implante, que faz com que ocorra uma reabsorção óssea em função desse implante mal posicionado, periimplantite, né? Sobrecarga oclusal, espessura de tecido mole e doenças sistêmicas também. Em relação à deficiência de tecidos moles, que a gente também subdivide em antes da colocação do implante e após a colocação dos implantes. A gente tem também perdas dentárias, periodontite e doenças sistêmicas, que influenciam, então, nas deficiências dos tecidos moles, e a deficiência de tecido moles após a colocação do implante, a gente tem como uma das causas a ausência de osso vestibular, altura da papila interproximal, ausência dos tecidos queratinizados, migração dentária e mudança no crescimento esquelético. Então, cada um desses itens também tem um percentual de influência sobre os defeitos dos tecidos moles após a instalação dos implantes. Muitas dessas situações a gente pode prevenir com cirurgias, né, previamente, antes da colocação dos implantes, né? Óbvio que tratar a doença periodontal, a periodontite, né, deve ser prévia. A gente pode fazer ausência de tecido queratinizado, a gente pode fazer, então, cirurgia de enxerto gengival, de conjuntivo ou gengival livre, que é o mais indicado para aumento do tecido queratinizado, antes ou durante a colocação do implante. Isso também facilita e previne uma futura perda de tecido mole após a colocação dos implantes. Então,
a gente poderia falar a manhã inteira sobre esses defeitos dos tecidos duro e mole. Agora falar um pouquinho sobre a comparação e as semelhanças e diferenças entre os tecidos periodontais e periimplantares. Por que a gente precisa conhecer os tecidos para a gente poder, então, tratar e ver as possibilidades de saúde e doença desses dois tecidos? Porque existem algumas peculiaridades entre os tecidos periodontais e periimplantares e algumas características, tá? Os tecidos periimplantares são aqueles que estão ao redor dos implantes dentários, como vocês já sabem. Eles são divididos nos componentes tecido mole e tecido duro. Os tecidos moles, ele é denominado mucosa periimplantar e é formado durante o processo de cicatrização que segue após a colocação do implante. O componente do tecido duro forma uma relação de contato com a superfície do implante para garantir a sua estabilidade, que é o osso, né? A osso-integração, então, que é entre o tecido ósseo e o implante. Os tecidos, então, periimplantares, eles desempenham duas funções básicas, que é a mucosa protege o osso subjacente e o osso suporta o implante. O que então eles consideram como uma osso-integração? Brånemark, conhecido, né? Não sei quantos mil implantes já colocados no mundo inteiro com sucesso, define que a osso-integração como uma conexão direta, funcional e estrutural entre o osso vivo e a superfície do implante com carga. Essa osso-integração tem um início com a formação de um coágulo, que é gradativamente substituído por um tecido de granulação, que contém células inflamatórias, e também numerosas células mesenquimais e vasos sanguíneos recém-formados. Certo? Então, esse tipo de célula mesenquimal e as células de defesa e a quantidade de vasos sanguíneos ao redor do implante nesses tecidos é que vai depender a osso-integração e o sucesso do implante. O osso, então, imaturo, posteriormente, ele é substituído por osso e contato medular, o osso-implante é estabelecido. Então, algumas semelhanças e diferenças entre os tecidos periodontais e periimplantares importantes. A composição dos tecidos, o suprimento vascular e a distribuição das fibras colágenas. Esses três requisitos são importantes, então, para a progressão e resposta do biofilme diante, então, dessa agressão. Tá? A questão da composição dos tecidos. O periodonto, ele tem um percentual grande de colágeno, 15% de fibroblastos, de 5 a 15% de células de fibroblastos, que ajudam, então, essas células na defesa, na resposta do hospedeiro. O implante, ele tem mais fibras colágenas, ele é um tecido mais queloide, ele tem menos fibroblastos, menos resposta, menos células de resposta desses tecidos e 5% de unidades vasculares. Isso quer dizer o quê? Caracterizando que ele é um tecido mais queloide, rico em colágeno e pobre em células. Sendo pobre em células de defesa, se eu tenho a mesma quantidade de biofilme, que é um conjunto, né, de colônias bacterianas, eu tenho um dente e um implante, a mesma quantidade de bactérias, o meu implante ele vai ter uma agressão maior e menos resposta a essa agressão do que um dente, porque eu tenho menos células de defesa para defender dessa agressão bacteriana. E a questão, então, dos vasos sanguíneos supracristais também, que emite ramificações para formar, então, os capilares das papilas do tecido conjuntivo oral e o plexo vascular lateral ao epitélio juncional. Tá? Então, esse suprimento vascular
eu tenho mais suprimento vascular nos tecidos gengivais e periodontais do que nos tecidos ao redor dos implantes. E essa menor vascularização também prejudica na resposta do hospedeiro, no caso do implante, em relação à agressão bacteriana. No implante se origina apenas um vaso sanguíneo supracrestal, externamente ao processo alveolar, que emite, então, essas ramificações. O plexo de capilares e vênulas abaixo do epitélio juncional e do epitélio oral. E não existe nenhum plexo vascular próximo do implante. Então, isso dificulta essa vascularização nesse tecido. Certo? Diferentemente, então, do dente, que ele tem todo um tecido, né, e um plexo que vai até a papila, o tecido periimplantar tem essa dificuldade na distância que se forma esse plexo vascular, que vai nutrir, irrigar e defender esses tecidos das agressões bacterianas. Então, esse estudo, né, ele então fez uma comparação na composição da gengiva e da mucosa entre tecidos, entre dentes e implantes, tá? Foi colocado, então, implantes nos pré-molares extraídos em cães, e daí foi observado que os resultados mostraram que os tecidos moles, clinicamente saudáveis, que envolviam os dentes e implantes, apresentavam algumas semelhanças. Por exemplo, coloração rósea, tanto nos dentes quanto nos implantes, de consistência firme. Então, não tinha diferença. O epitélio oral era queratinizado, o qual era contínuo, com o epitélio juncional, igualmente apresentava uma extensão de 2 milímetros. Então, em saúde, tanto dentes quanto implantes eram semelhantes na textura, na firmeza do tecido, na quantidade, na espessura, extensão de 2 milímetros dos tecidos orais. O epitélio, então, estava separado do osso alveolar por uma zona de tecido conjuntivo, aproximadamente também de 1 milímetro. Então, quando em saúde, os tecidos, tanto dente quanto implante, eles são semelhantes. O tecido, então, quando observado no local do implante, o tecido supraalveolar encontra-se organizado de forma completamente diferente. Então, as fibras colágenas da mucosa periimplantar, elas revestiam o periósteo da crista alveolar, protegendo-se em direções paralelas à superfície do implante. Então, as fibras colágenas, as fibras do ligamento periodontal, no implante, elas eram paralelas. Diferente nas fibras do ligamento periodontal que circundam o dente, a gente tem vários grupos de ligamento periodontal. A gente tem as fibras do ligamento periodontal, que são cervicais, oblíquas, paralelas e apicais. Então, existem vários feixes de fibras colágenas que fazem essa defesa. Diferentemente do implante, que foi observado que as fibras colágenas, os feixes, eram depositadas, projetadas paralelamente ao implante, né? E isso, então, facilita a migração das bactérias da margem do implante até o ápice, certo? Quando a gente tem um feixe de fibra que protege, onde que tá? Quando a gente tem feixes de fibras, ó, aqui estão os feixes do ligamento periodontal no dente. Esses feixes do ligamento periodontal, eles saem do tecido conjuntivo e aderem no cemento radicular, fazendo uma proteção, uma barreira mecânica de adesão para que o biofilme acumulado
na margem gengival não migre apicalmente. Diferentemente no implante, essas fibras, elas foram depositadas mais paralelamente ao longo do implante, fazendo com que não exista essa adesão das fibras com o implante. Então, as bactérias, elas conseguem penetrar mais rapidamente e descer mais rapidamente até o ápice, né? Como um professor Rui Oppermann, da periodontia da URGS, ele dizia na época da minha especialização: as roscas do implante agem como um toboágua para as bactérias. Uma vez conectadas, que elas conseguem penetrar e acessar a primeira rosca, as roscas do implante agem como um brinquedinho. As bactérias, então, elas migram muito rapidamente, porque não existe as fibras, não existe uma barreira mecânica impedindo essa migração. Então, os tecidos gengivais, né, e a mucosa periimplantar têm características em comum quando em saúde, que é a firmeza, a coloração rósea, né? Mas existem algumas diferenças importantes, que são aquelas 3 diferenças que eu coloquei no início. A composição do tecido conjuntivo, o implante ele é muito mais queloide, com menos células de defesa do que nos dentes. A questão do paralelismo dos feixes de fibras do ligamento periodontal, que nos implantes as fibras, desculpem, a fibra colágena, elas são dispostas paralelamente ao implante. E a questão, então, da distribuição das estruturas vasculares, sendo que os implantes eles têm um suporte vascular muito menor do que os dentes, e isso prejudica, então, a resposta, né, à agressão bacteriana. Quando comparado gengivite e mucosite, a gente observa nos estudos que a quantidade de placa que se forma ao redor dos dentes e implantes é semelhante. A resposta inicial do indivíduo aos infiltrado inflamatório também é semelhante. E a mudança na composição microbiana, elevando o número de periodontopatógenos, é semelhante. Então, quando a gente tem uma inflamação da margem gengival, essa microbiota, a quantidade, a resposta individual inicial inflamatória, ela é semelhante na gengivite como na mucosite, sendo que o tratamento de escolha também se torna semelhante, né? Que é o controle do biofilme por parte profissional, binômio, paciente. E o número, então, de fibroblastos difere entre as lesões, sendo menor nas lesões periimplantares, conferindo, então, essa menor eficácia no controle das lesões associadas à placa. O menor número de fibroblastos são células de defesa, que é uma das características da composição dos tecidos periimplantares. Os tecidos periimplantares, eles têm, então, um menor número dessas células, fazendo com que, então, tenha uma menor eficácia no controle, né, dessa agressão bacteriana. E comparando, então, periodontite e periimplantite, né? Quando, então, um estudo induziu periimplantite e periodontite em animais, foi observado algumas situações. Há diferenças histológicas entre o tamanho das lesões inflamatórias. A gente teve uma progressão mais rápida, mais acelerada de periodontite do que periodontite em animais, tá? Uma das características da periodontite é que a gente conhece ela como sendo uma doença inflamatória crônica. Por que crônica? Porque ela tem uma progressão lenta, né? E ela não gera nenhum tipo de dor, né, para o paciente. Diferentemente da inflamação da periimplantite, que ela tem uma progressão muito mais rápida, né, mais disseminada,
do que a periodontite. Então, foi observado também claramente nesse estudo que a periodontite, então, lesão mais disseminada, confirmando a menor capacidade de impedir a progressão da lesão associada à placa, né? Quando, então, foi induzida a periimplantite nesses animais. Tá? Então, a perda óssea na periimplantite é maior quando comparada à doença periodontal, periodontite. Um estudo, então, realizado lá ainda pelo grupo do professor Linde, em 92. Então, tratamento. Vamos diretamente aos tratamentos relacionados, então, às doenças periimplantares. Assim como as doenças periodontais, que envolvem os elementos dentários naturais, as doenças relacionadas à periimplantite também estão relacionadas ao binômio paciente profissional e dependem, então, de ambos, tá? Então, assim, precisa do controle e um entendimento por parte do paciente para realizar um efetivo controle desse biofilme. Tá? A mucosite semelhante à gengivite é um tratamento não cirúrgico, com base no controle do biofilme. Então, a gente precisa remover o biofilme mecanicamente, né, com a raspagem, alisamento e polimento da superfície dos implantes, né, e então orientar adequadamente a higiene por parte do paciente, né. Quando quando o paciente apresenta uma reabilitação com mais implantes, ele então precisa ser devidamente orientado para isso. Quando ele apresenta pônticos, por exemplo, ele deve ser orientado com escovas interdentais, né? E ele então precisa ser treinado para tal, né? Então, a remissão do quadro inflamatório da mucosite leva mais ou menos 3 semanas, tá? E a periimplantite? A periimplantite foi... Mas pode se eu não falar. Força em cima do implante, como que eu vou fazer a raspagem? Repete o iniciozinho, como que eu vou fazer a raspagem? Se eu não posso fazer força no implante, Sim. seria... Não sei. Assim, quando a gente estabelece, a gente já estabeleceu que ele tem uma gengivite, ok? A gente falou aqui no tratamento de uma mucosite. A gente já estabeleceu que ele tem sangramento. Tá? Então, já está sangrando, certo? A gente não deve fazer uma força excessiva sobre a mucosa, sobre a gengiva, a mucosa periimplantar, né? Principalmente durante o exame, porque não que essa pressão excessiva, essa força sobre o tecido, vá fazer uma reabsorção óssea ou causar algum dano que vá levar à perda desse implante. Não, apenas o que a gente não quer que essa força excessiva causa um trauma e um sangramento daquela área. E esse sangramento a gente possa achar que é um sinal inflamatório e distorcer o nosso diagnóstico. No momento que a gente já confirmou esse implante está com um sinal inflamatório presente, ele tem uma mucosite, a gente vê cálculo presente ao redor da prótese reabilitadora desse implante, a gente sim pode fazer uma raspagem, normalmente, assim como nos dentes. Certo? Sim, prof, eu achei que fosse alguma forma diferente. Não. Os implantes, eles são raspados assim como os dentes. Remove-se o cálculo ao redor dos implantes, semelhante ao que a gente utiliza a força, pressão, apreensão de instrumentais. As mesmas curetas a gente utiliza nos dentes, nos implantes, certo? O único receio é a questão da sondagem para ela não tornar traumática, para não ocorrer um sangramento desnecessário. Tá? Mas jamais qualquer trauma que vocês realizarem, assim como na gengiva, quando tem dentes,
que no início, às vezes, vocês até traumatizam demais as papilas, acabam sangrando ou até soltando a papila, né, do paciente, isso não causa nenhum dano e não leva a doença periodontal e perda óssea nos dentes e nem no implante. Certo? Ok, prof, entendi. Então, diferentemente do tratamento da periodontite, que a gente preconiza um tratamento não cirúrgico, que a gente utiliza a raspagem e alisamento subgengival, que é a RASUB, quando a gente fala em periimplantite, a gente diretamente, o primeiro tratamento de escolha é o tratamento cirúrgico. O que é o tratamento cirúrgico? É o acesso cirúrgico ao implante. O que a gente faz? Após uma adequada anestesia, a gente faz o descolamento de todo o tecido da mucosa periimplantar, daquele implante, né? Com relaxante ou sem relaxante, vai depender do acesso que eu tiver, de quantos implantes eu preciso acessar, ou dentes que eu tiver, né, adjacente a esse implante. Então, eu faço esse descolamento de toda a mucosa até o periósteo, tanto na face vestibular quanto na face lingual ou palatina, para que eu consiga uma visão direta de todo o implante, de todo o osso. Tá? Então, o tratamento da periimplantite é cirúrgico, é através do retalho, através de acessar o implante, as roscas do implante que foram perdidas, para quê? Para que eu mecanicamente consiga raspar a superfície do implante, para que eu consiga desorganizar esse biofilme, assim como no dente eu desorganizo o biofilme raspando a superfície do dente, no implante eu também vou raspar a superfície do implante. Mas como é difícil de fazer essa raspagem fechado, com um tecido gengival ao redor, até porque quando a gente tem um processo inflamatório ao redor, a gente observa uma proliferação de tecidos inflamatórios, né, ao redor desse implante, né? Então a gente precisa acessar esse implante e ter um acesso direto à superfície do implante, para poder raspar a superfície do implante. Pode ser feito jatos abrasivos, jato de bicarbonato de sódio ao redor desse implante para realmente remover todo o biofilme que ficou ao redor desse implante. O que eu utilizo? Eu posso utilizar todos os instrumentais que a gente utiliza para raspagem de dentes, a gente utiliza para raspagem das roscas do implante. As curetas, Mini 5, curetas do tipo Grace, Columbia, o que tu tiver, o que melhor se adaptar, né, à superfície daquele implante e ao redor dele, né, você vai raspar, tá? Então, vai remover todo o tecido conjuntivo proliferativo que se cria ao redor desse processo inflamatório, né? E vai, após, então, esse debridamento, essa raspagem vigorosa, tu pode, então, realizar jato de bicarbonato ao redor da superfície do implante. Tu vai fazer, após o jato de bicarbonato, tu pode fazer a descontaminação da superfície do implante com clorexidina gel em 2%. Então, tu coloca a clorexidina ao redor da superfície do implante e faz uma escovação vigorosa com escova Robson ao redor de todo o implante. E tu pode fazer uma plastia da superfície do implante. O que é a plastia? É o desgaste com broca, uma broca diamantada de calibre grande, né, da superfície do implante. O que é? Tu vai remover as roscas do implante, deixando aonde perdeu o osso uma superfície lisa, sem rosca, para que não volte a acumular biofilme naquela área, né? Caso ocorra, o que provavelmente pode acontecer é uma retração gengival.
A gente sabe que nos dentes, quando a gente perde osso, a gente perde papila e retrai o osso, e retrai a gengiva, né? No implante também acontece isso. Quando a gente perde suporte ósseo, a gente pode ter uma retração gengival. Então, a gente vai perder a mucosa periimplantar, vai retrair. Por isso, então, é importante que as roscas do implante não fiquem expostas, para que elas não ajam como um tobogã para as bactérias. Então, a superfície tem que estar extremamente lisa e limpa para que o paciente consiga higienizar, tá? E a gente sabe que deixando as roscas aonde foi perdido o osso lisa, ela vai reduzir o risco de uma reinfecção futura. Até aí, então tem que raspar muito bem, tem que jatear, tem que fazer tudo que a gente conhece de descontaminação e desinfecção de alguma área, tá? Então, raspa, faz o jato de bicarbonato, usa clorexidina, que é o padrão ouro de descontaminação bacteriana, remove as roscas do implante com uma broca diamantada, reza, benze, né, faz um Pai Nosso, tudo que pode. E concomitante isso, né, a gente então preconiza a utilização de antibiótico, né? O antibiótico de escolha é a amoxicilina, que pode ser prescrita de duas posologias. Pode ser prescrito a amoxicilina 875, que é o miligramas, que é confortável essa posologia, porque ela é administrada de 12 em 12 horas, né? Mas caso o paciente não consiga comprar, que ele precise buscar no posto de saúde, por exemplo, no posto de saúde a gente sabe que não tem amoxicilina 875. Então a gente tem que prescrever a amoxicilina de 500 miligramas, né? E daí, então, ela deve ser administrada de 8 em 8 horas, durante 7 dias, tá? Tanto a 875 quanto a de 500 miligramas deve ser, então, prescrito por 7 dias, tá? Então, esse é o pacote, né, do tratamento da periimplantite, tá? Alguma dúvida? Acho que por enquanto não, prof. Então, depois de raspar, de jatear, de limpar, de escovar, de desgastar, sutura, né? Orienta bem o paciente em relação à higiene. Tu também vai fazer uma prescrição coadjuvante de clorexidina. Nos primeiros 10 dias, o paciente, então, vai usar clorexidina 0,12, bochecho diário de 12 em 12 horas, durante os primeiros 10 dias, ele retorna 7 dias para remoção da sutura. E aí a gente vai introduzir uma adequada higiene específica para a área tratada da periimplantite, para que o paciente, a partir da remoção da sutura, comece e inicie a sua remoção do biofilme mecanicamente, né? Que até então ele estava com o controle do biofilme substitutivo, né? E a partir, então, da remoção da sutura, ele passa, então, a realizar a sua higiene mecanicamente. Mas ele utiliza a clorexidina por 10 dias, mesmo quando retorna com o controle mecânico, tá? Então, aqui um caso, formato de taça, perda de inserção, né? Que um paciente, então, que foi feita, então, a remoção dessa coroa, desse implante, desculpem, a remoção do implante, espintagem da coroa, e tratado, então, foi tratado o implante do dente 11, removido o implante do dente 21. Tá? Tratamento cirúrgico também, tá? O que é importante, então? A manutenção, o controle de placa por parte do paciente, tanto em dentes quanto em implantes, tá? A adesão da manutenção periódica, o paciente tem que acostumar, os pacientes têm essa ideia de que eles colocaram o implante e agora não precisam mais se incomodar com nada, que tudo está resolvido e que agora é tudo com o implante, né?
Bem pelo contrário, a gente sabe que o implante ele é muito mais suscetível às doenças do que os dentes. Então, ele precisa ter essa consciência da manutenção, né, dos parâmetros que precisam ser avaliados sistematicamente, no mínimo uma vez por ano, mas dependendo da quantidade de biofilme, o paciente precisa retornar antes desse período. Caso ele apresente algum sinal inflamatório de mucosite periimplantar, esse período, o quanto da manutenção, ele então precisa, quem vai determinar período de retorno do paciente é o profissional, ele que vai estabelecer em que período esse paciente, então, tem que retornar, tá? Então, fatores de risco semelhantes, então, tanto em dentes quanto em implantes. Por exemplo, paciente que é fumante tem mais risco à doença periodontal, ele vai ter mais risco às doenças periimplantares, tá? Bolsas periodontais em pacientes parcialmente edentos podem servir de reservatório microbiano e oportunista para a colonização de implantes. Então, pacientes que estão com doença ativa periodontal, eles não devem ser reabilitados com implantes. Quem tem doença periodontal pode vir a desencadear uma doença periimplantar. Fatores de riscos clássicos da periodontite também servirão de fatores de risco para os implantes dentários. Fumo, né? Diabetes, né? Então, os fatores genéticos, comportamentais ou adquiridos, fumo, diabetes, associados ao risco à doença periodontal ou periimplantar, devem ser criteriosamente considerados no planejamento individualizado na reabilitação. Né? Então, reabilitações muito complexas ou protocolos, tem que saber por que o paciente perdeu aqueles dentes, né? Como que era o controle do biofilme por parte desse paciente. A gente sabe que a mucosa jugal e o indivíduo como um todo, eles servem como fatores para modificar o prognóstico da colocação desses implantes, né? Precisam, então, um controle bem rigoroso disso. Da mesma forma, então, que em pacientes com histórico de doença periodontal, o monitoramento dos níveis de inserção até que se estabeleça o perfil do risco à periodontite ou o perfil de risco à periimplantite se faz necessário e muito importantes antes da indicação ou encaminhamento para uma reabilitação com implantes. A gente tem que conhecer muito bem o paciente que a gente está indicando para colocar o implante. E algumas considerações, então, finais. Então, a higiene bucal dos pacientes, ela tem um impacto muito importante na estabilidade do osso marginal ao redor dos implantes ósseo-integrados. Pacientes, então, completamente desdentados, com uma pobre higiene bucal, é relatado um aumento de perda óssea periimplantar, especificamente em fumantes. Então, muitas vezes acha que o paciente perdeu todos os implantes, que coloca perdeu todos os dentes, desculpa, e que colocam, então, implantes e que tudo está resolvido, que ele nunca mais vai perder nada e que o resto da vida ele vai mastigar bem. Não é bem assim, tá? Então, quando comparamos histologicamente o tamanho das lesões inflamatórias, periodontal, periodontite e periimplantar, a periimplantite implantar, a mais disseminada é a da periimplantite, confirmando, então, a menor capacidade de impedir a progressão das lesões associadas à placa nos tecidos periimplantares. Então, os tecidos periimplantares, eles são mais suscetíveis à resposta à agressão bacteriana em função daquelas 3 principais características que a gente viu, tá? Então, é importante a gente fazer uma boa manutenção e um bom diagnóstico das lesões e da mucosa periimplantar. Então, obrigada pela atenção e com bastante conteúdo, eu sei, tá? Mas qualquer dúvida, então, estou à disposição de vocês. Beijo, Sabrina. Muito